Quer saber como foi a prova de Química do Enem 2017? Fica ligado. Fala moçada, bem-vindos à TV SEB. Estamos comentando sobre a prova do Enem de 2017 e nesse vídeo aqui a prova especialmente de Química. Estou aqui nos estúdios com o professor Deps, professor Virgílio, professor Renner, todos aqui. O Virgílio foi o professor que fez a prova. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu na prova de Química do Enem 2017, começando com um professor novato na equipe, acabou de começar com a gente, o professor Deps. Fala, Deps, como é que você viu essa prova do Enem 2017? Olá, Varela, olá, vestibulando. Bem, realmente, Varela, tem uma notícia ruim. A prova não foi fácil. Aliás, inclusive, nós achamos até que a prova foi mais difícil do que média. Tá. Então, agora, parabéns para a banca. Ela abrangeu uma quantidade de assuntos muito relevantes e também envolvendo quase 80% da química. Tá. Nós tivemos aí várias questões voltadas a assuntos como química, físico-química, química geral e química orgânica. Então, dificultou um pouquinho o aluno, teve alguns cálculos, inclusive, que poderia ter atrapalhado ele, já que é uma prova longa, né? Tá. Mas a prova de Química foi uma prova considerada pela equipe do Grupo SEB difícil. Difícil. É claro que ser fácil ou difícil é relativo, quando a gente, professor, fala sobre isso, é um parâmetro que é interessante para o aluno, né? Na realidade, o que nós chamamos de difícil, né? É o aluno não só ter o conceito, ele ter o detalhe. Tá. Então, tinha muitos detalhes. Nós tínhamos uma questão, por exemplo, sobre lei de Henry, que envolvia um cálculo com detalhes. Nós temos uma meia-vida que também envolvia o cálculo com detalhes. Não era aquela coisa imediata. Isso. Se, por exemplo, não é, a questão de meia-vida, por exemplo, não é, metade da metade da metade faria a prova. Não, havia uma mudança de unidade. Entendi. Então, isso eu acho que vai somando isso. Isso dificulta para o aluno que faz uma prova longa como essa. Tá, Okay? Estava conversando com o Renner aqui antes da gente começar, né, Renner? Você achou uma prova diferente, né? Isso. Embora bem distribuída, eu gostei da prova e tal. Olá, Varela, olá, galerinha aí que está assistindo a gente. Então, nós tivemos, por exemplo, uma questão envolvendo forças intermoleculares. E, na verdade, outra questão apareceu o mesmo conceito também, você entendeu? Assuntos específicos caíram, como questão de eletrólise, né? Questão clássica envolvendo NaCl, mas uma prova bem distribuída, mas como o Deps falou, realmente uma prova com um grau de dificuldade um pouco mais elevado. Tá. Alguma questão especial que você notou esse tipo de coisa? Então, eu na verdade, na análise nossa, nós achamos mais questões difíceis do que médias. Em relação às fáceis. Então apertou, né? Apertou um pouco mais em relação relação passado, a outras né? edições. Tá. Exatamente. E o Virgílio, que está aqui ao meu lado esquerdo, fez prova, né, Virgílio? Opa, fiz mesmo, então, tudo certo. Antes da gente falar da química, como é que foi fazer prova? O que você sentiu na hora ali? Olha, como sempre, a gente sempre fica naquela ansiedade de começar a prova, né? Aquelas meia hora antes de começar a prova. Mas uma prova, no geral, uma prova bem elaborada, né? Cansativa em alguns momentos, né? Uma prova bem trabalhosa para ser feita. Você fez química? Fiz química. Mas estou dizendo assim, você sentou fazer a prova de química, você não olhou para as outras questões. A gente acaba olhando indiretamente para outras questões pelo fato da gente ver se realmente vai ser a matéria, né? Muitas questões que eu observei com um nível de interdisciplinaridade muito grande. Da gente ficar até com dúvida, será que é física, será que é biologia, será que é química? Então teve uma abordagem muito grande aí com relação a esse tipo de informação. Eu observei uma prova, né, várias questões de química, bem distribuída, como a gente estava comentando, mas só que contas em si tinham poucas. E muitas vezes as contas para serem feitas não demandavam de um esforço muito grande, como já teve casos aí de cálculos estequiométricos com números todos quebrados, difíceis para serem trabalhados. E foi quando eu estava fazendo a prova, eu observei que muitas vezes você tinha que ler o texto uma vez, depois achava que era uma alternativa, você tinha que reler o texto para reformular totalmente o seu conhecimento. Né? Uma prova assim que muito conceitual, a parte de conta talvez era mais fácil,
mas a parte, as interpretações, técnica mesmo, a parte técnica é muito difícil. Tá. Né? Você lembra de questão que resposta estava no texto ou não teve? Sim, talvez umas 5 questões. Tinha modelos atômicos no caso de Bohr, uma outra questão aqui também de centrifugação, que trabalhava com densidade, aí você não sabe se é química mais voltado para física, né? Uma questão talvez de química orgânica, que era para interpretar, uma de funções orgânicas. Então, no geral, tivemos várias questões. Como a gente estava fazendo o levantamento, eu, o Depps e o Renner, a gente viu que foi um terço de fáceis, um terço de questões medianas e quase um terço de questões difíceis. Mais e as difícil. difíceis estavam bem complicadas mesmo. Não era a conta, era sim a interpretação para ser feita. Tá. Vocês sentiram falta de alguma coisa? O Renner fez um comentário que nas edições anteriores tinha mais questões de química orgânica. Então nós sentimos que faltou um pouquinho de química orgânica. Né? Tá. O Renner fez esse comentário. Mas é aquilo que nós comentamos, né, Varela? Eles abrangeram tanto que não pode colocar mais do que 2 ou 3 daquela série, né? Como o Virgílio levantou, você vê assuntos antigos, né? Biodiesel, por exemplo, é uma coisa antiga, né? Se você pensar em biodiesel, é de 2008, 2009. Então, são 9 anos atrás que fizeram o biodiesel e caiu o biodiesel. Na prova de matemática caiu também para a parte colorida do logo da Copa do Brasil 2014. Então, uma coisa antiga também, né? Então, você nota que foi uma coisa antiga, né? Por exemplo, transesterificação é uma coisa que a gente comentou há 10 anos atrás, né? Porque era moda, né? Tal, biodiesel, E colocar agora. no diesel, né? O Renner, inclusive, levantou isso muito bem. Tá, legal. Só perguntar uma coisa para o Virgílio. Quanto tempo você gastou para fazer a prova? Olha, para fazer aqui eu localizei em torno aí de 15 a 17 questões, Tá. né? Mas aí talvez um tempo aí de mais ou menos uns 3 minutos, questões mais bem elaboradas, 5 a 6 minutos, Tá. né? Aquelas questões mais Você bem tem noção de quanto trabalhosas. tempo você gastou para fazer a prova inteira? Eu sei que é diferente de um aluno, né? O aluno vai fazer tudo. Vai mais... Você está buscando a prova de Olha, química. eu buscando a prova de química, talvez para fazer e refazer as questões, talvez 1h30, uma hora para refazer as de questões. De 1h30, de 1h30 para a gente estar fazendo e refazendo as questões. Tá. E também procurando as questões de química na prova, Sim. que tem um tempo que a gente acaba gastando também. Como vocês sabem, né, a gente está comentando com os professores que fizeram a prova. Então, só para você ter um parâmetro, né, do tempo que os nossos professores gastaram para fazer. A gente entende que é completamente diferente quando você faz e quando a gente faz. São motivos diferentes, né? Eu acho que o Virgílio já não quer mais fazer outra faculdade, né? Então tá bom. A gente espera que você tenha ido bem nessa prova, que você tenha tido sucesso. É uma prova, lembrando, né, uma prova nova, uma prova só de ciências exatas praticamente. Então, é importante que você saiba desse grau de dificuldade. Curta esse vídeo, compartilhe na sua rede social e assine o nosso canal. Obrigado.